boa noite. O Globo Repórter de hoje atravessa um dos países mais tensos do mundo, Coreia. Como é a vida de um povo dividido por uma guerra? As duas Coreias, que impressionam pelas diferenças, são, na verdade, uma só terra ligada pelas mesmas tradições. Nas montanhas, descobrimos as torres de pedra, o que elas significam. Vamos experimentar o kimchi, o arroz com feijão dos coreanos, uma mistura de alimentos tão saudáveis que é chamada de fonte da juventude. Monges voadores, o segredo de uma arte marcial voltada para a paz. As incríveis e emocionantes histórias das famílias divididas entre norte e sul. E o desafio de percorrer uma das fronteiras mais perigosas do planeta. Vamos começar nossa jornada? No momento em que os olhos do mundo se voltam para este ponto do planeta, vamos atravessar um país marcado pela guerra. E conhecer as pessoas que vivem no interior, seguindo o ritmo das colheitas. Ou na correria das grandes cidades, contrastes de uma nação sobrevivente, que se reergueu investindo em educação de qualidade. Vamos ver os campos, os templos e o mar ao redor do povo das montanhas. Coreia, um país com 5.000 anos de história, que desenvolveu tradições únicas no mundo. A cultura, os alimentos, a língua, o alfabeto reforçaram a ligação desse povo durante milênios. E, de repente, há algumas décadas, a guerra dividiu o país em dois. Mas uma cadeia de montanhas faz a ligação de todo o território e nela vive a alma do povo coreano. A natureza não entende que existem duas Coreias e ainda é a mesma de norte a sul. A espinha dorsal da Coreia é formada por essas montanhas. Uma península separada por uma linha imaginária abriga as duas Coreias. Abaixo do paralelo 38 está a Coreia do Sul. Nós estamos aqui, no Parque Nacional de Soraksan, ao redor de uma das maiores e mais importantes montanhas do país. Para os coreanos, é sagrado. Eles sempre buscam as montanhas para caminhar, meditar. O templo para os budistas está muito além dessas paredes. Está no rio, nas trilhas e nas torres de pedra. As monjas explicam que as torres são um retrato da nossa mente. É impossível erguer essas colunas com pressa. O equilíbrio das pedras reflete o equilíbrio interior de quem construiu a torre. E uma outra lição: para realizar grandes sonhos, é preciso dar valor às pequenas coisas, assim como uma grande torre precisa de pequenas pedras. Na época das cheias, a força da água derruba as torres, ou seja, elas vão ficar de pé até a próxima estação chuvosa. A monja conta que quando um visitante volta ao templo e não encontra a torre que construiu, reage assim. Um lamento que, para elas, não faz sentido. Faz a ligação de todo o território e nela vive a alma do povo coreano. A natureza não entende que existem duas Coreias e ainda é a mesma de norte a sul. A espinha dorsal da Coreia é formada por essas montanhas. Uma península separada por uma linha imaginária abriga as duas Coreias. Abaixo do paralelo 38 está a Coreia do Sul. Nós estamos aqui, no Parque Nacional de Soraksan, ao redor de uma das maiores e mais importantes montanhas do país. Para os coreanos, é sagrado. Fiz de uma nação sobrevivente,
que se reergueu investindo em educação de qualidade. Vamos ver os campos, os templos e o mar ao redor do povo das montanhas. Coreia, um país com 5.000 anos de história, que desenvolveu tradições únicas no mundo. A cultura, os alimentos, a língua, o alfabeto reforçaram a ligação desse povo durante milênios. E, de repente, há algumas décadas, a guerra dividiu o país em dois. Mas uma cadeia de montanhas... Vamos começar nossa jornada? No momento em que os olhos do mundo se voltam para este ponto do planeta, vamos atravessar um país marcado pela guerra. E conhecer as pessoas que vivem no interior, seguindo o ritmo das colheitas. Ou na correria das grandes cidades, contraste. Boa noite. O Globo Repórter de hoje atravessa um dos países mais tensos do mundo. Coreia. Como é a vida de um povo dividido por uma guerra? As duas Coreias, que impressionam pelas diferenças, são, na verdade, uma só terra ligada pelas mesmas tradições. Nas montanhas, descobrimos as torres de pedra, o que elas significam. Vamos experimentar o kimchi, o arroz com feijão dos coreanos, uma mistura de alimentos tão saudáveis que é chamada de fonte da juventude. Monges voadores, o segredo de uma arte marcial voltada para a paz. As incríveis e emocionantes histórias das famílias divididas entre norte e sul. E o desafio de percorrer uma das fronteiras mais perigosas do planeta.